Vamos iniciar a resolução das questões referente ao curso preparatório para a certificação CPA-10 da Anbima. Iniciando com a questão número 1, qual é a função básica da CVM? Lembrando, a CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, né? Então, qual a função dela no mercado financeiro brasileiro? Alternativa A, regulação do mercado de câmbio. Alternativa B, supervisão do mercado de ações. Alternativa C, regulamentação do mercado de capitais. E D, fiscalização do mercado imobiliário. Tá? Então vamos relembrar, a CVM ela é um regulador, né? Ela faz parte do órgão que regulamenta, né, os mercados e, no caso, especificamente, o mercado de capitais, que é o mercado mais abrangente. Então, a CVM é um regulador, né, do mercado de capitais, né, que a gente tem aqui nessa alternativa C, é o regulador, então ela que faz a regulamentação desse mercado, né? Por que não é o mercado de câmbio? Porque não é função da CVM, aqui está mais focado no Banco Central como regulador. Mercado de ações, sim, né? Mas quando falou aqui do mercado de capitais, que é mais abrangente, esse mercado de ações faz parte, tá? Então a melhor resposta é a alternativa C do que a alternativa B. E não é o regulador ou fiscalizador do mercado imobiliário, tá? Então, pela melhor resposta é a alternativa C, porque a CVM é o regulador do mercado de capitais dentro do mercado financeiro brasileiro. Então, com isso, a gente vai para a resposta, que é a alternativa C. Um pouco mais aqui de informação. Então, a CVM ela é responsável por regulamentar e fiscalizar. Então, ela regulamenta porque ela define as normas e ela fiscaliza porque ela verifica se as entidades, as instituições financeiras seguem as normas que ela definiu. Por isso que ela também fiscaliza o mercado de capitais do Brasil, que inclui, como eu comentei, ações, títulos de renda fixa, fundos de investimento e outros instrumentos financeiros. Então vejam que é mais abrangente do que só o mercado de ações, por isso que a melhor resposta é a alternativa C. Vamos para a próxima? Questão 2. Qual a principal característica de um investimento em renda fixa? Então, se nós fizermos grandes divisões aqui, a gente tem renda fixa e renda variável. Né? Com isso, a gente já tem, né, um pouco ali de ajuda na resposta. Né? Mas antes, vamos para a alternativa. Então, a alternativa A é um rendimento previsível. B, alto potencial de valorização. C, retorno atrelado ao desempenho do mercado de ações. E D, baixo risco de crédito. Então vamos lembrar no conceito, quando a gente fala de renda fixa, nós já sabemos qual será o rendimento, qual será a rentabilidade. E isso faz com que tenha uma grande diferença frente à renda variável. Então, a rentabilidade ela é conhecida no início da operação. A gente tem a rentabilidade dela definido, diferente da renda variável. A renda variável a gente não sabe qual vai ser o rendimento. Tá? Então, com isso, a gente já chega aqui para a resposta da alternativa A, rendimento previsível. A gente sabe se for pré-fixado, qual que é a taxa que vai render, ou se for pós-fixado, a gente sabe qual é o indicador. Claro que o indicador a gente vai esperar no tempo para saber exatamente quanto que vai receber, mas o indicador a gente já sabe. Por que a alternativa B é incorreta? Alto potencial de valorização. Não quer dizer que eu sabendo qual que é a rentabilidade, vai ter uma alta valorização. Aliás, pode ter uma baixa valorização e pode ter
uma desvalorização, né? Inclusive, né? Um retorno negativo. Alternativa C, retorno atrelado ao desempenho do mercado de ações? Não, né? Porque quando a gente fala de ações, a gente justamente está falando de renda variável e não renda fixa. E baixo risco de crédito, né? O fato de eu ter uma renda, de ser renda fixa, não quer dizer que eu tenho baixo risco de crédito. Eu posso ter um título de renda fixa com alto risco de crédito, porque depende do quê? Depende sempre do emissor, né? Qual que é a classificação do emissor, e aí é que a gente vai saber se tem baixo ou alto risco de crédito. Então, por isso, a gente tem como resposta correta a alternativa A. Investimentos em renda fixa geralmente oferecem um retorno previsível, olá, pois os pagamentos de juros e o principal já são definidos antecipadamente, nós sabemos ou a taxa ou o indicador atrelado. Ok? Vamos para o próximo? É a questão 3. O que é risco de mercado em um investimento? Risco de mercado. Vamos pensar no mercado, vamos pensar na lei da oferta e da demanda. Vamos pensar que o mercado, quando tem uma grande demanda, né, os preços tendem a subir, e quando tem uma baixa demanda, os preços tendem a cair. Tá? Então, alternativas: A é o risco de perda do capital investido, B, risco de não receber os pagamentos dos juros, C, risco de variação no preço dos ativos e D, risco de inadimplência do emissor. Vamos explorar as alternativas, né? Então, primeiro, risco de mercado, lembrando conceitualmente, como eu falei, depende do mercado, da oferta, da demanda, depende da variação do preço desses ativos no mercado. Então, pelo próprio conceito, a gente já chega na alternativa C. Por que a letra A não está correta? Risco de perda do capital investido. A gente pode perder o capital investido através de vários riscos. Pode perder através do risco de crédito, do risco de liquidez, do risco de mercado, tá? Então, não somente pelo risco de mercado, tá? É mais a consequência aqui, né? Alternativa B, o risco de não receber o pagamento dos juros é o risco de crédito, tá? Risco de crédito, não risco de mercado, porque o emissor não pagou os juros na data prevista. E a alternativa D, que é o risco de inadimplência do emissor, também é o risco de crédito. O emissor entra em inadimplência, né? Ele não paga o principal e os juros, e aí vai ter uma perda do capital investido sim, mas não foi decorrente do risco de mercado, foi decorrente do risco de crédito. Então, alternativa C, risco de mercado é o risco de variação nos preços dos ativos. Está aqui, refere-se à possibilidade do valor do investimento ser afetado por mudanças nos preços, olha lá, mudanças nos preços dos ativos subjacentes, são os ativos relacionados àquele investimento, como ações, títulos e commodities. Tá? Por exemplo, né, se a gente está falando de ações, teve uma variação no mercado de ações, vai afetar o preço da ação e aí materializa o risco de mercado, por exemplo, se tiver uma desvalorização. Próxima questão, questão 4. O que é o conceito de liquidez de um investimento? Né? Conceito de liquidez, o investimento é líquido. Vamos explorar esse conceito. Alternativa A, capacidade do investimento gerar os rendimentos. B, facilidade de compra e venda de um investimento. C, é a segurança do investimento em relação ao risco de mercado. Alternativa D, rentabilidade de um investimento em relação ao investimento inicial. Então, quando a gente fala de liquidez, a gente está falando se aquele ativo é líquido ou ilíquido.
Quando ele é líquido, ele possui grande movimentação, seja no mercado primário, no mercado secundário, e tem muitos compradores e vendedores. Quando é um ativo ilíquido, é o contrário. Tem poucos vendedores e poucos compradores, logo a volatilidade tende a ser maior. Então, dado esse conceito, a gente vai para a resposta da alternativa B. Conceito de liquidez é a facilidade de comprar e vender um investimento. Tá? Alternativa A, capacidade do investimento gerar rendimentos. Isso não depende basicamente da liquidez. Né? Pode depender da taxa, depender do próprio ativo. Né? Então, não é uma relação direta aqui de liquidez com capacidade de gerar rendimento. Alternativa C, segurança do investimento em relação ao risco de mercado. A liquidez traz mais segurança? Não necessariamente, tá? A liquidez é você conseguir comprar e vender, né? Quando você quer, naquele momento, por um preço justo, tá? Não quer dizer, não está relacionado com segurança. E rentabilidade de um investimento em relação ao investimento inicial, né? Também, né? A rentabilidade que ele vai gerar em função do investimento gerencial, né? Ele pode até depender da liquidez, mas não está relacionado ao conceito de liquidez, né? Aqui a gente quer saber o conceito de liquidez, né? Então não está tanto atrelado à rentabilidade, sim com a facilidade de comprar e vender. Com isso, a resposta certa é a alternativa B. Liquidez refere-se à facilidade e à rapidez com que o investimento pode ser convertido em dinheiro sem afetar o seu preço de mercado. Né? Então, facilidade, rapidez, isso é o que está relacionado ao conceito de liquidez. E alternativa 5, o que é o índice Bovespa ou Ibovespa no mercado financeiro brasileiro? Alternativa A é um índice de inflação oficial do Brasil. Alternativa B, taxa de juros básica da economia brasileira. C, é um índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na B3, que é a Bolsa de Valores. E D, taxa de câmbio entre o real e o dólar americano. Tá? Índice Bovespa é um índice muito conhecido. Então, quando a gente fala de Bovespa, nós estamos falando das ações, nós estamos falando dos mercados acionários. Então, a principal bolsa do mercado acionário no Brasil é o Ibovespa, o índice Bovespa, o índice que tem as principais ações negociadas no mercado acionário do Brasil. Então, não é um índice de inflação oficial, que nesse caso é o IPCA, o índice oficial de inflação no Brasil. B, taxa básica de juros, né? A Selic não é também, né? Aqui a gente não está falando da Selic. Alternativa C, é o índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa, na B3, sim. Né? Então, é a alternativa C a correta. E D, taxa de câmbio entre o real e o dólar. Né? Então, não tem a ver com taxa de câmbio. Indo para a resposta, alternativa C. O Ibovespa é o principal indicador de desempenho médio das cotações das ações, aquelas que são negociadas na B3, representando uma carteira teórica de ativos, de ações, né? Ela contém o índice Bovespa contém todas as ações? Não, contém uma parcela de ações, uma quantidade de ações, principalmente as mais líquidas, as mais negociadas, e a partir dele reflete o comportamento das principais ações do mercado brasileiro, por isso que nós acompanhamos esse índice. Em vez de acompanhar o desempenho de todas as ações, né, para ver como é que foi a variação de alta ou de baixa, né, do mercado acionário brasileiro, através do Ibovespa é possível chegar nessa conclusão. Então, com isso, a gente finaliza o comentário, as explicações dessas 5 questões
do curso preparatório para o CPA 10.